Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Juntos aqui para meditarmos mais um pouquinho na palavra do Senhor. Que Deus venha abençoar o seu dia, sua casa, sua família, sua vida, em nome de Jesus. E que as ricas bênçãos do Senhor estejam sobre você e sobre todos os da sua casa. Para a nossa meditação, vamos ler aqui em 2 Timóteo, o capítulo 3, que vai nos dizer assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e cruéis, sem amor para com os outros, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas segundo a eficácia dela, desses afasta-te. Queridos, Timóteo nos relata aqui como serão, ou seja, como é, porque nós já estamos no finais dos tempos, nós já estamos no fim dos tempos. Como os homens serão, ou seja, as pessoas, como as pessoas são, na maioria delas. Ele faz uma lista aqui da crueldade das pessoas, que elas serão ingratas, cruéis, sem amor, blasfemos, irreconciliáveis. Queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, porque Jesus já está voltando e nós já estamos no tempo do fim. Então, tudo que as Escrituras Sagradas profetizou, falou, está acontecendo. Então, nós temos a certeza que estamos realmente no finais dos tempos, ou seja, tudo está se cumprindo. Tudo está se cumprindo. Cada uma das profecias, cada uma das palavras de Jesus, cada uma das profecias profetizadas pelos santos servos do Senhor estão se cumprindo. Nós vemos, que as nações se levantarão contra nações, reino contra reinos, pais contra filhos, filhos contra pais, matando uns aos outros, abalos, rumores de guerras. Então, todas essas coisas já estão acontecendo aí já faz tempos. E o ser humano, o caráter do ser humano. Então, por isso que Timóteo vai nos dizer que nos últimos dias haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, ou seja, sem amor, porque a palavra do Senhor também nos diz que quando o Filho do Homem voltar, porventura haverá fé na terra? E lá em Mateus, no capítulo 24, nos diz que o amor de muitos se esfriaria. Então, queridos, é o que nós vemos hoje. E isso eu estou falando no meio do povo de Deus. Eu não estou falando das pessoas que estão lá no mundo, que não têm temor de Deus, que não acreditam em Deus, não. Porque essas
elas já estão com as suas mentes cauterizadas, elas já estão entregues à malignidade. Só o Espírito Santo de Deus para convencê-las do pecado. Eu estou falando dentro da igreja. O amor dentro da igreja, a igreja que se diz povo de Deus. As pessoas não têm amor, elas não se importam umas com as outras. A maioria delas, querido, a maioria. Então, são homens que são amantes de si mesmo, busca os seus interesses. Não está nem aí. Por exemplo, um pregador que cobra 10, 15, 20 mil reais para pregar numa igreja 1 hora só, 40 minutos ou 60 minutos, e cobrar esse absurdo, está pensando na obra de Deus? Não. Está pensando em si próprio, nos seus interesses, nos seus lucros financeiros, não na obra de Deus. Se diz homem de Deus, se diz que está trabalhando em prol da obra de Deus, mas cobra. Queridos, na Bíblia, nós não vamos achar isso não, de jeito nenhum. Paulo foi o maior homem, o maior apóstolo que já pisou nessa terra. Ninguém trabalhou em prol da obra de Deus como ele, que sofreu afrontas, açoites em praça pública, foi açoitado e o final da vida dele foi morto. Por amor ao Senhor, ele não cobrava. Ele nas horas, a Bíblia fala que nas horas vagas da vida dele, ele fazia tenda para sobreviver. Então, queridos, isso não isenta você de ofertar o missionário, o pastor, a igreja, de dar os seus dízimos e ofertas. Mas daí você ir para um evento e cobrar, ir para uma igreja e cobrar esses absurdos, tanto pastores como cantores evangélicos que cobram fortunas para poder cantar nas igrejas. Queridos, é o que está acontecendo hoje. É o que Timóteo falou aqui. Haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, ingratos, que só visam o seu bem. Queridos, quantas coisas acontecendo. Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra, nós estamos vivendo o finalzinho. Se você é um leitor, você lê a palavra de Deus, você sabe que nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus já está às portas de vir arrebatar a sua igreja. Porque tudo que a palavra nos fala está se cumprindo. Está se cumprindo uma a uma das profecias preditas aqui. Homens que estão vendendo a palavra de Deus, fazendo comércio das coisas de Deus. Pastores absurdamente ricos. Olha aí na internet, dá um Google aí para você ver quantos pastores ricos, pastores que têm aviões, que têm iates, casas luxuosas. Oh, queridos, a gente não vê isso na Bíblia. A gente não vê isso na palavra do Senhor. Jesus como Salvador. A Bíblia fala que ele não tinha onde se reclinar a sua cabeça. Ele nasceu numa manjedoura, lá junto com os animais, porque não tinha um lugar mais apropriado para ele nascer. E hoje as pessoas não usam até a Bíblia para dizer que não, que o servo de Deus tem que ser abençoado. Irmãos, as bênçãos do Senhor
não inclui riquezas. As riquezas, os bens materiais na nossa vida é coisa secundária. Elas acontecem naturalmente. Não precisamos correr atrás dela. Lá em Salmos 23, quando diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse nada te faltará é a ausência de necessidade. Não quer dizer riqueza. O nada me faltará é a ausência de necessidade. Deus está suprindo as suas necessidades uma a uma, dia após dia, na medida que você precisar. E se Ele quer que você seja uma pessoa rica, naturalmente isso vai acontecer. Não para o seu deleite, mas para o Senhor, para ajudar outras pessoas. Quantas pessoas... Isso, queridos, volta a reprisar, estou falando da igreja, do povo que se diz povo de Deus. Pessoas que são ricas na igreja, que não tem coragem, que não tem iniciativa para ajudar as pessoas, os menos favorecidos. Queridos, dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, tem os ricos e tem os pobres. E muitas vezes os ricos lá nem sabe que tem pobres dentro da igreja, porque às vezes vê uma pessoa bem vestida, ou seja, ali com uma roupa, mais ou menos, bem calçado, mas não pensa que na casa dela às vezes está faltando um pão, está faltando ou até mesmo faltando um pão, faltando uma necessidade. Talvez ela está ali com o básico do básico, com um aperto ali para suprir as suas necessidades do mês. E então, queridos, as pessoas, elas não pensam nisso. Elas fazem de tudo para sugar a lã da ovelha, para tirar o único centavozinho que ele tem. Principalmente essas igrejas que gostam de ficar pedindo. Queridos, temos que ter cuidado com essas coisas. Como que nós vamos ser alerta a essas coisas? É conhecendo a palavra de Deus, é lendo. A palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você só é liberto quando você conhece a verdade. E você conhece a verdade lendo a palavra de Deus. Quando o falso profeta subir ali no púlpito e dizer uma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, vai acender um alerta na sua mente. Se você conhece a palavra de Deus, e você vai pensar, epa, isso aí não é bíblico. Então temos que ter cuidado com essas coisas. Olha, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos. Quantos soberbos, blasfemos, que blasfemam. Desobediente, pais e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural. São mais amantes dos prazeres do que de Deus. Usa apenas o nome de Deus para enriquecer. Queridos, é o que acontece. Hoje as pessoas não têm mais amor. Olha, se acontecer qualquer coisa aí na internet, uma fofoca, uma coisa assim, a mídia da internet cai matando em cima da pessoa. Um pastor, por exemplo, um pastor, se ele der um vacilo, queridos, chove, mas chove de gente difamando, para ajudar a difamar ainda mais, ao invés de levantar, ajuda a detonar ainda mais. E sabe quem faz isso? É os que estão lá dentro da igreja. É os que estão lá dentro da igreja. Um exemplo muito agora que nós estamos vivenciando, esse menino aí, esse Miguel, que todos já sabem. Não é quem que não sabe desse Miguel? O Miguelzinho, esse pastor aí que se diz pastor.
Queridos, basta olharmos as pregações desse menino e a vida desse menino para a gente ver que não tem nada de Deus, que ele está fora do contexto bíblico, que ele está fora da realidade. Ele é uma pessoa presunçosa. Analise para você ver. Mas, queridos, ao invés de levantar as pessoas, pastores, líderes, aí levantar e exortar esse menino, conversar com ele, exortar, muito pelo contrário, aí as pessoas caem matando em cima dele, ou seja, afunda ele ainda mais. Queridos, nós devemos orar. A Bíblia nos manda orar por essas pessoas e não difamá-las. E o que tem de crente difamando esse menino, expondo ele. E os pais dele são mercadores da fé. São avarentos, porque expõem o menino para poder ele sair por aí, ganhar dinheiro, para eles terem uma vida boa. E não olha o prejuízo que está causando na vida desse menino. Queridos, isso nós estamos vendo hoje. Quantas coisas, quantos escândalos no meio evangélico. Todo dia tem um escândalo. É um pastor que caiu da fé, é um pastor que está trapaceando, é um pastor que está matando, é um pastor que está estrupando. Todo dia nós vemos escândalos. E de pessoas renomadas, de igrejas grandes. E isso, querido, deixa ainda mais as pessoas com giriza de crente, de evangélico, por causa dessas pessoas. Então, quando eu digo para vocês que todas essas coisas aqui que eu estou falando, eu não estou falando das pessoas lá fora que não têm compromisso com Deus, é dentro da igreja, dentro do corpo de Deus que se chama igreja, ou seja, dentro das denominações. Corpo de Deus não, porque a igreja de Deus, queridos, ela é pura, ela é imaculada. A igreja invisível, que só Deus vê, composta de várias pessoas ali da quadrangular, da batista, Deus é amor, da pentecostal, da presbiteriana, porque Deus, ele não vem buscar a placa denominacional. Deus, ele vem buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Placa de igreja não entra no céu, denominação não entra em igreja. Então, essa igreja invisível que só Deus vê, essa igreja, ela é imaculada. Essa igreja é santa. Essa sim, essa se afasta dos escândalos. Essa não se mete em fofocas. Essa não fica difamando a pessoa que caiu ou a pessoa que está andando errado. Muito pelo contrário, ela ora por ela, porque Deus é quem vai tratar com ela. É Deus é que vai tratar com Miguelzinho. É Deus é que vai tratar com Paulo Júnior. É Deus é que vai tratar com lá da Bola de Neve. É Deus que vai tratar, queridos. Nós temos que orar para Deus tratar. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. O homem pode cair, mas é Deus é que levanta. Porque o coração do homem é só Deus que conhece. Não cabe a nós a ficar julgando. Você pode fazer os seus comentários, mas ficar julgando, difamando com palavras pesadas, palavras caluniosas. Cuidado, queridos, cuidado. Nós estamos vivendo esses últimos dias, tenha cuidado, você que está me ouvindo nesse momento, que é um frequentador de igreja, conserte a sua vida. Porque Jesus já está voltando para buscar a igreja dele, essa igreja noiva dele. Será que você faz parte dessa noiva? Será que as suas vestes estão limpas para você encontrar com ele?
Cuidado com os falsos profetas, cuidado com palavras enganosas. Quantas palavras enganosas, quanto palavras profanas que a gente vê no YouTube. Queridos, quantos pastores enganadores pregando uma coisa e vivendo outra. Pregando uma coisa que não está na Bíblia, usando das próprias palavras de Deus e distorcendo. Como que você vai saber se aquilo é de Deus se você não conhece, querido? Eu gosto de usar uma nota o dinheiro, por exemplo, uma nota de R$100. Tem a falsa e a verdadeira. As falsas sempre estão aí circulando, de vez em quando eles pegam. Como que você vai distinguir uma da outra se você não conhecer bem a verdadeira? Querido, para você distinguir se uma nota de R$100 é falsa ou verdadeira, você tem que conhecer bem a verdadeira. Porque quando você conhecer, aí você vai ver a falsa e vai dizer, não, isso aqui é falso. Um detalhe ou outro, você vai, não, isso aqui é falso. Então, nós só vamos conhecer e distinguir entre a verdade e o falso quando conhecemos a verdade. Por isso que o Senhor diz, conhecereis a verdade vos libertará. Se você não conhecer a verdade verdadeiramente, os falsos estão aí introduzindo mensagens falsas e você engole aquilo como verdadeiro. Então tenha cuidado, queridos. Estamos vivendo os últimos dias. Olha quantas mensagens que não é verdadeira aqui no YouTube. Quantas não são uma, nem duas, nem três, são milhares e milhares e milhares de pessoas de renome, pessoas que têm não sei quantos milhões aqui de inscritos, 200 mil inscritos e por aí vai, mas não prega verdadeiramente a mensagem de Deus. Querido, cuidado com essas palavras, cuidado com essas palavras que amaciam o seu ego. Jesus não prometeu isso para a gente, queridos. Jesus não prometeu. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas ter de bom ânimo. Eu venci e nós venceremos também. E a maioria das mensagens aqui no YouTube é amaciando o ego das pessoas. Sabe por quê? Porque mensagem paulada ninguém vê. Não dá ibope, não dá like, não gera dinheiro. Então, o que gera dinheiro, o que gera like, é mensagens amaciando o ego. Olha, você vai vencer, você é um abençoado. Olha que Deus vai chegar na sua porta hoje e te trazer a bênção. Olha, Deus vai colocar você por cabeça e não por cauda. É isso. É palavras que massageiam o ego. Você está no adultério? Continue. O seu marido te traiu? Separa dele e casa de novo. É assim. Palavras que amassageiam o ego, que te deixa para cima. Aí a pessoa fala assim, mas a vida já está tão ruim e a gente vai ter que ouvir mensagem paulada, mensagem de exortação? Não. Então a pessoa quer esse tipo de mensagem. E nem só no YouTube, querido, também nas igrejas. Observem comigo, as igrejas que mais crescem, o canal que mais cresce, são essas mensagens que exaltam, que massageia o ego da pessoa. Não importa o seu erro, venha do jeito que está. Fique aqui do jeito que está. Permaneça do jeito que está. Sim, fica do jeito que está, permanece do jeito que está. E quando Jesus vier, a igreja vai subir e você vai ficar aqui com o anticristo, do jeito que você está. Queridos, não é assim. Não é assim. Vai ler a palavra.
Tem igreja, a maioria das igrejas hoje já nem abre mais, as pessoas já não carregam mais a Bíblia, que já tem o telão lá, aí põe os versículos. Para que levar a Bíblia? Para quê? Para que você vai abrir a Bíblia? Então, na hora que fala onde é que está o versículo tal, no livro tal, a pessoa nem sabe, porque ela não abre a Bíblia, não sabe manusear a Bíblia, né? Então, tudo é mastigado, tudo é fácil para ela. Hoje tudo é fácil. E hoje servir a Deus, hoje ir para a igreja, ser crente, ser evangélico, é fácil demais, é moda, é light, é bom, tá? Continua aí, nesse mundo light. Você vai ver onde é que você vai parar. Queridos, quando nós lemos a palavra, é totalmente ao contrário do que a maioria das pessoas pregam. Totalmente ao contrário. A Bíblia, a palavra do Senhor nos diz, volto a repetir, que no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci, vós vencerá também. Aquele que não deixar sua cruz e seguir após mim não é digno de mim. A porta é estreita, o caminho largo leva à perdição, mas a porta que conduz à salvação é estreita. Nem todo que me diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Então, é isso que o Senhor nos fala. Jesus nos recomendou o tempo todo. Por isso, querido, quando nós lemos a palavra, quando nós meditamos na palavra, quando nós acompanhamos desde o começo da igreja primitiva até chegar a nós, eles não tiveram vida fácil. Olha a igreja primitiva, quantas mortes, quantas perseguições, quantos sacrifícios, perseguições de morte que eles passaram, quantos morreram para hoje o evangelho chegar até a nós, os gentios. Então não foi fácil. A gente não viu bonança. Quando você vai olhar, ler mesmo, você lê os evangelhos, você vai ver os apóstolos. Não tiveram vida boas. Os apóstolos, nenhum deles morreram dignamente. Foram crucificados. Vai ver, vai ler a história de cada um deles. Jesus veio a esse mundo como homem, morreu por mim e por você. Por isso que eles não acreditavam. O sacerdote, juntamente com o povo, eles próprios sacrificaram Jesus, mataram Jesus. Claro que é o plano de Deus, né? Mas porque eles não acreditavam, porque eles achavam que ia vir um rei, né? Que ia sentar numa poltrona toda de ouro, ia reinar tudo. Quando Jesus veio e começa a andar no meio do povo, não tinha lugar para ficar, para reclinar a sua cabeça, né? E trabalhava ali de carpinteiro e às vezes não tinha um lugar para poder confortável para dormir. Uai, aí você pensa, mas esse é rei? Não, esse aí não é rei, não, é impostor. Então quando você começa a ver, né, tudo isso, a ler tudo isso, então Jesus, por que nós vamos querer boa vida? Não que Deus não possa nos dar, queridos, mas isso é consequência da nossa vida cristã. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então você busque primeiro o reino de Deus, coloque as coisas de Deus em primeiro lugar e as outras coisas vão sendo acrescentadas na sua vida, uma a uma. Se Deus achar que você é digno de riqueza, Ele vai te dar riqueza, sem você precisar buscar com ganância, vendendo a fé, cobrando 10 mil para pregar, cobrando 50 mil, 100 mil para cantar. E a pessoa ainda fala, é o dom, eu tenho o dom do louvor. Ué, mas que dom é esse que você está cobrando? 50, 60, 100 mil para louvar e enricando. Estranho isso, né? É estranho essas coisas assim, queridos. É estranho.
Então, temos que ter cuidado. Abrem, como se diz o ditado, abrem o olho e leia a palavra de Deus. Nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Muitos serão chamados e poucos são os escolhidos. Queridos, muitos são chamados e poucos serão escolhidos. Aproxime-se de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se distancia do mundo. Quanto mais você chega a Deus, mais você se distancia do mundo. As coisas desse mundo não fazem parte mais da sua vida. Nós não somos deste mundo, nós somos do céu. Nós não devemos envolver com as coisas deste mundo. Devemos orar, mas não envolver, se lambuzar com esse mundo. Tenha cuidado, queridos. Essa é minha mensagem para vocês nesta manhã. Que Deus abra o seu olho, que Deus abra a sua mente, que Deus abra o seu entendimento. Conserte a sua vida com Jesus. Aproxime-se mais de Deus, busque a Deus, procure-o enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque dias trabalhosos virão. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.